Fala galera, beleza? Vamos fazer agora a correção da lista de refração, tá? Na questão 1, é uma questão teórica, né? Ela fala o seguinte: suponha que exista um outro universo no qual há um planeta parecido com o nosso, com a diferença de que a luz visível que o ilumina é monocromática. Um fenômeno óptico causado por esta luz, que não seria observado neste planeta, seria... Bom, a refração pode acontecer com uma luz monocromática. Reflexão, mesma coisa. Difração, mesma coisa. O problema é a sombra. Quer dizer, a sombra não, desculpa, é o arco-íris. Né? Por quê? Porque como é que acontece a ideia do arco-íris? Você vai ter uma luz, né, branca, por exemplo, a luz solar, passando por alguma região que faz uma refração, né, que a luz vai sofrer uma refração. E aí, né, quando acontece essa refração, o que acontece? Nós sabemos que na refração a frequência ela é constante, né? Mas você vai ter aí a angulação, né, a direção do movimento variando de vez em quando, né, se não for uma incidência perpendicular. Você vai ter o comprimento de onda variando, você vai ter também a velocidade variando, ok? E aí, quando a gente pega essa ideia, a gente vai reparar, né, que como a luz, né, visível é composta de várias frequências distintas, né, cada uma delas vai se comportar de forma diferente, tá? E aí você vai ter o que a gente chama de dispersão. Você vai ter, né, a luz branca incidindo em uma divisão de meios, e aí você vai ter a luz abrindo. Por um lado vai o violeta, para o outro lado vai o vermelho, tudo bem? Esse é o fenômeno da dispersão e acontece quando ocorre a refração de uma luz composta por mais de uma frequência, né? E quando ela refrata, cada frequência vai refratar de uma forma, porque cada uma delas vai ter uma velocidade própria, né, nesse determinado meio. Então o arco-íris não pode acontecer em uma região que está sendo iluminada, né, apenas por luz monocromática. Então a resposta certa é a letra D. Questão 2. Um pincel de luz emerge de um bloco de vidro comum para o ar, na direção e sentido indicados na figura. A seguir, assinale a alternativa que melhor representa o percurso da luz no interior do vidro. Aí você tem isso daqui, ó, várias possibilidades. Tem aqui uma reta auxiliar normal, aqui vai ter o vidro e aqui vai ter o ar. Aí a questão ela te dá aqui, ó, o raio de luz, né, que vai para o ar, beleza? A gente conhece o princípio da reversibilidade dos raios luminosos. Se a gente voltar o caminho, né, ele vai ser o mesmo que quando ele vai do vidro para o ar. Então pensa o seguinte, ó, se não tivesse diferença no índice de refração, ela passaria direto, iria em linha reta. Se ela fosse do ar para o vidro, ela iria para o meio mais refringente, né? Porque a gente sabe que o índice de refração do vidro é maior que o índice de refração do ar, né? Porque o do ar é aproximadamente o do vácuo, é 1, né? Então a gente já sabe, né, que se ele fosse do ar para o vidro, ele teria que se aproximar da normal, né? Então isso significa o quê? Que teria que ser um raio mais ou menos assim, ó. Tá? Então, quando ele vem do vidro para o ar, né, a gente também pode pensar o contrário, só para confirmar nossa teoria aqui. Ó. Se ele continuasse em linha reta, ó, ele deveria fazer isso. Mas como ele está indo para o ar, ele tem que se afastar da normal. Tá? Aí você pode perguntar o seguinte, poxa, mas a letra D, né, que tem um raio de luz aqui, ó, que eu vou desenhar de azul, ela também está mais próxima da normal. Mas o raio de luz de D, ele tem uma incidência perpendicular. Quando a incidência é perpendicular, ele segue em linha reta. Ele não altera a direção dele. Tudo bem? Então não pode ser o D. Né? O E também não pode porque, apesar dele estar mais próximo, entre aspas, do lado que a gente estava seguindo, ele está vindo, ó, do outro lado. Né? Então esse raio de luz aqui ele deveria refratar como? Assim, ó. Tá? Se aproximando da normal aqui. Beleza? Não seria igual aqui. Então, a única resposta possível aí é a letra C, né? Porque ela está entre o raio de luz que ele continuaria normalmente, que a questão está falando que é o B, e, né, ele está se aproximando da normal. Beleza? Então, a resposta certa é a letra C. E vamos para a próxima questão.
né? Na próxima questão, ele fala o seguinte, ó. O esquema a seguir representa um raio de luz R que se propaga do meio 1 para o meio 2. De acordo com os dados, o seno do ângulo limite de refração do meio 2 para o meio 1 é... Então, beleza, vamos analisar o que ele está dando aqui, né? Então, vamos lá. Questão 3. Você tem o meio 1 e o meio 2, né? Meio 1, meio 2. Tem aqui a reta normal, né? A questão deu. E aí você vai ter aqui, ó, um raio de luz incidente que está fazendo um ângulo alfa e ele vai refratar. E aí você vai perceber que essa refração faz ele se aproximar, né? O raio de luz está se aproximando da normal. E aqui você vai ter um ângulo beta, né? Aqui está o beta, ok? A questão está falando o valor de alfa e de beta. E ele quer saber qual é o seno do ângulo limite, né? Quando ele vai do 2 para o 1. Galera, para ter a ideia do ângulo limite, é a ideia da reflexão total, né? A gente sabe que todo fenômeno de refração é acompanhado de uma reflexão. Então tem aqui uma reflexão, né? Como está sendo aqui. Beleza? Mas e se eu colocasse um raio de luz indo do meio 2 para o meio 1? Por exemplo, assim, né? O que vai acontecer? Ele vai se afastar do normal. Mas se ele se afastar muito, chega uma hora que ele chega aqui, ó, ele fica na superfície, né, que é o que a gente chama de raio rasante. Esse raio de luz ele não existe na vida real, tá? É só para facilitar a nossa vida. Então, quando acontece isso, que ele se afasta tanto que ele tem que chegar na superfície, acontece o fenômeno da reflexão total. Tudo bem? A questão é saber justamente qual é o valor desse ângulo. E aí, como que a gente calcula esse ângulo? Existe uma fórmula fácil, que é assim, ó. O seno do ângulo limite é o índice de refração menor dividido pelo índice de refração maior. Só que ele não acontece sempre, ele só acontece se o raio de luz vai de um meio mais refringente para o meio menos refringente, ou seja, para um meio que você vai ter um índice de refração menor. Tudo bem? Então vamos pensar aqui na lei de Snell, né, da ótica, que é assim, ó, N1 vezes seno, né, do ângulo, vamos botar aqui incidente, né, igual a N2 vezes seno do ângulo refratado, tá? Então, ó, o ângulo incidente aqui, ó, né, ele é alfa, então vamos botar assim, ó, N1 vezes seno de alfa. Só que a questão falou que o seno de alfa é raiz de 3 sobre 2, né? A questão falou, ó, seno de alfa, raiz de 3 sobre 2, tá? Raiz de 3 sobre 2. Igual a N2 vezes seno de beta, que é o ângulo, né, refratado. O seno de beta é 1 sobre 2. Então, vezes 1 sobre 2. A gente pode facilmente cortar aqui o 2, né, e reorganizar essa equação, ficando assim, ó, N1 sobre N2, né, eu passei o N2 para cá. Agora o raiz de 3 eu vou passar para lá. 1 sobre raiz de 3. Se a gente racionalizar, vai ficar assim, ó, raiz de 3 sobre 3. E aí, preste atenção, o que é N1 sobre N2? É o índice de refração do menor dividido pelo índice de refração do maior. É o que a gente quer. Então, a nossa resposta é a letra A, raiz de 3 sobre 3. Ok? Vamos continuar aí. Vamos lá. Deixa eu alinhar aqui. Bom, próxima questão, né, a questão 4, ela fala o seguinte pra gente, ó. A figura a seguir indica a trajetória de um raio de luz que passa de uma região semicircular que contém ar para outra de vidro, ambas do mesmo tamanho e perfeitamente justapostas. Determine numericamente o índice de refração do vidro em relação ao ar. Então, galera, a primeira coisa que a gente tem que saber aqui é uma situação, é um tipo de questão que era bem comum antigamente, tá? Hoje em dia não sei se é tão comum ainda, mas vamos lá, vamos botar aqui, né, um raio de luz e vamos botar ele no ar e no vidro. Botei aqui, ó, no ar, no vidro ele vai se aproximar da normal e vai ficar assim, ok? Aqui em cima é o ar, aqui embaixo é o vidro, tudo bem?
Lembrando que isso aqui está fazendo uma circunferência, tá? Aí a questão ela fala isso aqui, ó. Essa distância é de 9 centímetros e essa distância aqui é de 6 centímetros, tá bom? Aí ele fala que aqui é 90 graus e aqui é 90 graus. Tá? Então é um triângulo retângulo que a gente vai ter ali. Beleza? Bom, o índice de refração que a gente vai ter de um em relação ao outro, né? Ele é basicamente você pegar o índice de refração de um e dividir pelo outro. Então, se ele quer o índice de refração do vidro em relação ao índice de refração do ar, a gente faz isso aqui, ó. Do vidro dividido pelo do ar. Beleza? Vamos escrever o que está acontecendo aqui? Vamos colocar, né, esse ângulo aqui e chamar ele de ângulo alfa. E esse aqui vamos chamar ele de ângulo θ. Tá? Aí vamos colocar a lei de Snell da ótica, né? Índice de refração do ar vezes seno de alfa igual a índice de refração do vidro vezes seno de θ. Beleza? Se a gente reorganizar, vamos passar o índice de refração do ar para lá, né? E o seno de θ para cá. Só que aí antes, vamos descobrir qual é o valor de seno de θ, né? Preste atenção. Se a gente pegar esse triângulo aqui para analisar, ele está assim, ó. Ele vai ter aqui o alfa e aqui ele vai ser quanto? 9 centímetros, né? Só que essa distância aqui, ó, é o raio dessa circunferência. Então a gente pode falar, né, que o seno de alfa, ele vai ser o cateto oposto, porque isso aqui é um triângulo retângulo, né? Esse ângulo aqui, ó, é 90 graus. Então, cateto oposto, 9 dividido pela hipotenusa, R. Tá? Pensando a mesma coisa aqui embaixo, vamos pegar esse triângulo aqui embaixo, ó. O que a gente vai ter? A gente vai ter isso aqui, ó. Tá? Também aqui é 90 graus. Esse ângulo, ele é o θ, né? E isso daqui, ó, é o lado R, esse aqui, 6 centímetros. Qual vai ser o seno de θ? O seno de θ vai ser o cateto oposto 6 dividido pela hipotenusa, que é o raio. Ok? Vamos substituir aqui na fórmula, vai ficar assim, ó. Índice de refração do ar vezes seno de alfa, que é 9 sobre R, igual a índice de refração do vidro vezes seno de θ, que é 6 sobre R. Você percebe facilmente que dá para cortar o R, né? E aí você reorganiza, passa o índice de refração do ar para lá, o 6 para cá. Então fica, ó, 9 sobre 6 igual índice de refração do vidro dividido pelo índice de refração do ar, né? Isso daqui é exatamente o relativo, né, que a gente quer. Então, ó, 9 dividido por 6 dá para simplificar por 3. Fica 3 sobre 2, que vai dar 1,5, que é a nossa alternativa correta, né? Resposta certa, letra C. Ok? E aí vamos continuar, vamos para a questão 5. Bom, na questão 5, você tem um diópto plano aí, né? Aí, olha só, uma folha de papel com um texto impresso está protegida por uma espessa placa de vidro. O índice de refração do ar é 1 e do vidro é 1,5. Se a placa tiver 3 centímetros de espessura, a distância do topo da placa à imagem de uma letra do texto, quando observada na vertical, é... Galera, olha só. O que a gente tem aqui? Nós sabemos, né, que a imagem formada dentro de um diópto plano, né, ela vai ter uma profundidade, né, vamos chamar assim de profundidade, diferente da profundidade do objeto em si. Então, se você tem um objeto que ele está aqui, o que vai acontecer? Quando ele manda um raio de luz, né, para fora, né, porque você só vai enxergar se ele emite luz ou se ele reflete luz, né? Então, por exemplo, tem alguma pessoa enxergando ele fora, ó. Ele não vai seguir em linha reta, ele vai fazer isso aqui. Ele vai se afastar da reta auxiliar normal, porque ele está indo do vidro para o ar, né? Só que se tem uma pessoa aqui enxergando, né, o que vai acontecer? Ela vai visualizar essa profundidade relativa que eu estou falando, que é aqui. Porque para a gente, a luz se propaga sempre em linha reta, ela não altera a trajetória dela. Então, nosso cérebro vai interpretar que o objeto está aqui, né? E aí você vai reparar que aqui, ó, você vai ter uma posição relativa à superfície,
né, uma distância aqui, e isso aqui tudo, né, supondo que está numa mesma vertical, vai ser a profundidade que você vai ter do objeto que você está analisando, tá bom? Felizmente para a gente, dá para calcular isso aqui com uma fórmula macetada, tá? A fórmula macetada é o seguinte, ó, você vai pegar, né, a posição que você tem relativa, dividido pela posição que o objeto está de verdade, tudo bem? E aí, você vai dividir pelo índice de refração do destino, ou melhor, vai igualar, perdão, ao índice de refração do destino, dividido pelo índice de refração da origem, em relação ao raio de luz que está saindo de óbito plano, tá bom? Que ele está indo de um lado para o outro. Então, substituindo os valores que a gente tem aqui, ó, se a espessura é de 3 centímetros, o P é 3 centímetros, né? Então, olha só, a profundidade linha aqui, né, que a gente vai ter da imagem que vai se formar, dividido por 3, igual ao índice de refração do destino, que é o ar, 1, dividido pelo índice de refração do vidro, que é 1,5. Quando você multiplica, né, aqui cruzado, ou simplesmente passa o 3 para o outro lado multiplicando, né, P' vai ser 3 vezes 1, dividido por 1,5, que vai dar 2 centímetros. Tudo bem? Então, a imagem vai se formar a uma distância de 2 centímetros. Resposta certa, letra B. Ok? Vamos para a próxima questão. Olha só. Agora, é uma questão que fala, né, sobre de óbito plano novamente, né? Aí a gente vai usar direto, né, aquela fórmula, a questão 6. Olha só. Um pescador deixa cair uma lanterna acesa em um lago a 10 metros de profundidade. No fundo do lago, a lanterna emite um feixe luminoso, formando um pequeno ângulo com a vertical. Veja a figura. Considere a tangente de θ, aproximadamente seno de θ, que é aproximadamente θ, e o índice de refração da água, 1,33. Então, a profundidade aparente H, vista pelo pescador, é igual a... Então, galera, novamente, o que está acontecendo, né, é aquele de óbito plano. Aqui está o objeto, ele vai emitir um raio de luz, né, que vai refratar se afastando da normal e vai gerar aqui uma imagem, né? E a questão está falando que essa distância aqui na imagem, né, ela vale H, e a gente quer saber qual é o valor de H. Lembrando que essa profundidade é de 10 metros, né? Então, olha só, H dividido pela profundidade de 10 metros, né, que vai ser isso aqui tudo, né, a posição do objeto de fato, é o índice de refração do destino, que no caso é o ar, dividido pelo índice de refração da água, que é aproximadamente 1,33. Tá? Aí o que a gente faz? Multiplica cruzado, né? Ou simplesmente passa o 10 para o outro lado. Aí você vai ter, ó, isso aqui, H igual a 10 dividido por 1,33. Vamos fazer isso aqui na calculadora. Ó, 10 dividido por 1,33 igual a 7,51 aproximadamente. Aproximadamente 7,5 então, né? Resposta certa, letra C. Beleza? E aí vamos para a próxima, né? Questão 7. O que a questão 7 fala? Ela fala o seguinte, ó. A figura abaixo representa um raio de luz que atravessa um prisma, né? Aí, o desvio sofrido por esse raio de luz em graus vale... Aí tá aqui, ó. O prisma. A questão fala que essa abertura aqui é de 60 graus, né? E ele coloca, né? Vamos botar aqui um raio de luz vindo. Aí tem aqui a reta auxiliar normal. Ele vai refratar aqui. E vai refratar novamente aqui. Ok? Esse ângulo, a questão fala que é 50 graus. Esse ângulo, a questão fala que é 30 graus. O desvio que a gente vai ter, né, é isso aqui, ó. É o ângulo entre as duas direções. Esse é o desvio. Através de uma geometria relativamente simples, a gente consegue calcular o desvio em função dos ângulos que você vai ter incidente na primeira face, tá? Que é o I1, mais o ângulo emergente da segunda face, né? O ângulo refratado na segunda face, que eu vou chamar de I2, menos a abertura do
prisma. Ok? E aí, ó, então o desvio vai ser 50 mais 30 menos 60. O desvio vai ser 80 menos 60, 20 graus. Ok? Bom, então, olha, o que está acontecendo aí? O desvio que você vai ter do raio de luz incidente na primeira face em relação ao ângulo de luz refratado na segunda é de 20 graus. É a resposta que a gente quer. Resposta letra A. Beleza, galera? Um abraço aí.